Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Glória a Deus. Tudo certo em casa? Tudo certo aqui? Seguros? A segurança que não vem daquilo que é de fora, né? Mas vem daquilo que está dentro de cada um de nós. Nós estamos aqui de máscara. Nós estamos aqui nesse momento que é importante, e esse momento eu queria aproveitar para enfatizar que você trate cada momento e cada situação da sua vida com a importância e com o foco que ela demanda, porque a vida não é igual em todo o tempo. E como nós já lemos bastante aqui, Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do sol. E especificamente no versículo 5 ele fala, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. E nós estamos vivendo como sociedade, como mundo, um tempo de deixar de abraçar. E isso tem as suas marcas, né? Eu gosto de abraçar, então você não pode encostar nas pessoas, você não pode chegar perto. E nesse momento em específico, ainda com uma maior preocupação aqui em São Paulo e no Brasil, para não permitir que a velocidade de propagação desse vírus aumente e abale os sistemas de saúde, né? Muita gente achava e até dizia que o lockdown era a solução para o Covid, né? Não é a solução. O lockdown é o paliativo para que as coisas não piorem. Necessário para que você diminua a velocidade de contaminação. Então, as pessoas que não se sentirem confortáveis têm que permanecer um pouco mais em casa nesse momento, estando nos lugares públicos para não parar de viver, ter essa preocupação da máscara, do contato, e o que é mais importante é justamente o aerosol, né? Você falar e a sua saliva. Então estamos aqui com o salão numa capacidade menor, totalmente aberto, todas as pessoas de máscara, pedimos para que ninguém fique de pé, até o pessoal não entendeu direito aí. Não é que você não pode ficar em pé na sua cadeira, não. É que você não pode ficar de pé lá atrás. O pessoal gosta de ficar a turma do fundão, né? Então fica todo mundo de pé lá. E então em pé você está próximo, você não tem distanciamento, por isso que não dá para ficar de pé. Mas na sua cadeira aí você pode ficar de pé. Depois, quando terminar o culto aqui, a gente levanta e levanta o clamor também, né? Amém? Glória a Deus. Então, escrevi isso para a nossa liderança, para as pessoas. Toda regra, ela é burra no sentido de que ela tem que ser para todo mundo, né? O farol está vermelho, quer dizer que tem que parar. Se for 1 da madrugada e não tiver ninguém, está lá o farol dando vermelho, porque ele está dizendo que tem que parar. Então, a regra ela é muito geral, ela é sempre meio assim. É por isso que a Bíblia fala que um dia nós teremos a lei escrita nas tábuas de carne do coração e não nas tábuas de pedra. Porque na pedra, na lei, ela é cega. Está lá diante do Ministério da Justiça, a imagem da justiça cega, né? Ela não enxerga mesmo. Ela não enxerga para não poder fazer acepção, mas ela também não enxerga porque ela não percebe diferenças e nuances onde existem. Só Deus pode julgar cada coração. Só Deus pode entender o seu momento e a sua situação e diferenciá-lo do seu vizinho. Então nós temos que entender isso. E em momentos como esse, obedecer. Para algumas pessoas não é muito fácil não, mas é importante obedecer. E vamos seguir. Então, terminamos o culto aqui às 7h30. Vamos embora, para que 8 horas você possa estar já na sua casa. E respeitar esse período enquanto nós, como sociedade, precisamos diminuir a velocidade dessa contaminação. E crer que, com esse passar do tempo, né, esse pico também vai passar, e a vida vai ganhar contornos mais normais. Agora, eu queria aproveitar a sabedoria desse momento, de Eclesiastes, que fala que tudo fez formoso o seu tempo, e entender qual que é, então, a beleza. Que já que você está sofrendo tanto, já que nós estamos tão restritos, e isso chama-se restrição, né? Leis de restrição, momentos de restrição,
E que vantagem nós temos nisso? Qual que é a beleza? O que Deus tem para você, por ter que ficar aí na sua casa, ou não poder se movimentar ao longo da semana como poderia, ou ter o seu negócio também impactado, prejudicado. Que temos nós a aprender com esse isolamento social, as cidades vazias, as ruas desertas, a falta de comunicação. Então, quando nós nos afastamos, nos comunicamos mal. E a sociedade moderna, aliás, a civilização, ela depende de comunicação. Ela depende de que um entenda o que o outro está fazendo. Qualquer coisa que você coloque com eficiência, você vai descobrir que é eficiente porque se relaciona bem, porque comunica bem. Quando uma sociedade prospera, o comércio prospera. E o que é comércio? É comunicação, é distribuição, é relacionamento. Por isso, quando tem guerra, crise e depressão econômica, porque as pessoas estão paradas, não circula. E no mercado financeiro tem, e é uma diretoria do Banco Central, né? Meio circulante. O dinheiro tem que circular, porque se ele não circular, ninguém enriquece. Se circular demais, gera inflação. Então, a comunicação, a circulação está restrita no mundo. O que você tem para aprender com isso? E aí eu faço uma pergunta, que tem a ver com o tema dessa mensagem aqui, né? Que é como você se comunica com o mundo. Então veja aí, para os diáconos também colocar depois. Não é nem mais diácono, agora é o Fernando, né? Colocar lá qual que é o tema da mensagem aí, o nosso slide. O que é que comunicamos? Ver, ouvir e falar. Você, como um homem, um ser humano, um membro da raça, você tem essa capacidade de ver, ouvir e falar. A maioria esmagadora dos seres vivos, eles veem. A maioria que é esmagadora, eu digo assim, que se pensar em bactérias, micróbios aí, espero que o Covid não veja, né? Senão, se ele falar, é esse cara que eu vou pegar, né? Não, ele não. O Covid não está olhando para alguém. Mas os seres mais evoluídos, eles veem. Um animal, com certeza, enxerga. A gente fala de uma pessoa que enxerga direitinho, fala que tem olhos de lince. Por quê? Porque o lince, o animal, ele vê com uma acurácia, uma distância precisa. Também ouvem. Os animais, de maneira geral, ouvem muito melhor do que o ser humano. Uma capacidade de perceber o que está acontecendo, de ter um som distante, de ouvir vibrações que nós mesmos não temos condições de ouvir, nas frequências, tanto mais agudas quanto mais graves. Então, a natureza está cheia de exemplos de espécies que veem e ouvem. E tem também muitas espécies que falam, né? De alguma maneira, se comunicam com seus zumbidos, grunhidos, grasnados, silvados. E aí cada verbo tem uma especificação para um tipo de som que uma espécie animal emite. Balido. Quem lembra de português deve lembrar disso, né? Você tem que saber qual que é, de acordo com o bichinho, que som que ele faz, né? Mas falar, tirando aí o papagaio e outras aves que imitam sons, né? Então você pensa que ele está falando mesmo. Até pensei em colocar um videozinho do papagaio cantando louvor aí, né? Que ele vê lá a dona sempre estendendo a roupa no varal e cantando, aí ele fica cantando também. Então você ouve aquela música lá, o papagaio está cantando hino, parece que tem adoração e louvor lá. Mas aquela música, aquele é como um sino que tine. Ele está repetindo os sons. Não quer dizer que ele está se comunicando. O homem é o animal que fala. E se você for entender isso, dos 5 sentidos, famosos 5 sentidos, já reparou que a fala não é um deles? Os 5 sentidos são a audição, a visão, o olfato, o paladar,
que está na boca, mas é para sentir, e o tato. Então esses 5 sentidos que são comuns às espécies, eles estão aí para que você possa receber comunicação. Você possa entender o que está acontecendo no seu entorno. Então, o animal lá, ele percebe, ele vê quando o perigo está chegando, o predador está chegando e foge. Ou ele ouve, ou ele sente o cheiro. Por isso que o leão vai sempre contra o vento, porque se o vento for a favor, o cheiro dele chega e a presa vai embora. Então ele sente o cheiro, ele vê, ele ouve, ele tem o tato. Conversei com um irmão que é um inventor também, um irmão maravilhosamente inteligente. Aí ele fez uma invenção incrível de usar sinais de baixíssima frequência para poder alterar a composição das coisas, aumenta a produção agrícola, é um negócio fantástico. Fantástico, espero que dê muito certo, que vocês fiquem logo sabendo bastante de como que esse cara vai prosperar. E eu perguntei, mas onde é que você tirou essa ideia? Ele falou, eu tirei essa ideia, Deus é criador, e na natureza ele está com tudo lá. Então ele assistiu um documentário da BBC, em que dizia como os elefantes se comunicam. E aquela caixa craniana grandona do elefante, ele emite uma frequência muito grave, subwoofer. Ali naquele canto tem 2 caixas de som imensas que ninguém repara, mas que respondem pelos sons graves desse lugar. Ele não precisa ficar direcionado, ele pode estar escondido, pode estar debaixo do palco, pode estar num lugar qualquer, porque o som grave, a frequência grave, abaixo de 100 Hz, ela vai. Ela tem um comprimento de onda de 300 metros até. Ela tem alcance, caminha milhares de quilômetros. O som, esse meu som aqui, está indo. Meu som é médio, né? Literalmente. Mas o ultra grave, o elefante ele produz um som ultra grave, passa pela sua pata, vai no chão, caminha pelo solo e o outro elefante recebe. Então ele consegue se comunicar centenas de quilômetros. Imagina um negócio desse? Se a sua mulher conseguisse se comunicar com você centenas de quilômetros. Deus é sábio. Né? Não sei se a Aliá, que é a esposa do elefante, né, não se sente dona do pedaço ali. Onde você está? Falar. Falar é com a gente. Eu estou aqui falando com vocês. E a fala é para emitir a comunicação. Então, se eu estou com meus 5 sentidos recebendo, com a fala eu estou comunicando, falando, interagindo. E eu queria que vocês entendessem hoje um pouquinho como é que Deus faz para falar com você e como é que você faz para falar com Deus. Porque na hora em que estamos aqui nesse nosso lockdown aqui, estamos sem nos comunicar. E pessoas estão se matando. Gente está conversando consigo mesmo e ficando doida. A incapacidade, né, o impedimento, a impotência em tocar, em realmente comunicar, nos prejudica. E aí, vamos ver se vocês conhecem essas palavras aqui, ó. Vocês sabem quem são ou quem foi? Na verdade é bem antigo, mas é um nome que ainda está por aí. São 3 personagens chamados Misaru, Kikazaru e Iwazaru. A comunidade japonesa aí está candidata a responder essa questão. Quem são Misaru, Kikazaru e Iwazaru? Você que está aí me ouvindo. Você pode não saber esses nomes, mas você já viu essa figura. Bota aí. Como parecem esses 3 personagens. Misaru, Kikazaru e Iwazaru. Sabia que esses macaquinhos têm nome? Essa é uma lenda japonesa de muitos anos. Porque Misaru vem de miru, que é olhar. Bota lá os nossos amiguinhos aí de novo. Então, primeiro ali, olhando para a televisão do lado esquerdo,
ele está com a mão na cara, porque ele não está enxergando. Miru é olhar. E zaro é negar. Então, não olhar. Mizaro. Kiku é ouvir. Então, do meio ali, é não ouvir. Kikazaro. E iu é falar. Iuazaro, negar de falar. Eu até sabia disso. Cultura geral, eu sei um monte de coisa que eu nunca mais, não sei porque eu aprendi, também não sei porque eu esqueci, né? Eu aprendi, tudo que eu ouço eu guardo, né? Eu já falei aqui, eu decorei as 5 fases da meiose, né? Diplóteno, citóteno, paquíteno, diacinese. O que eu vou fazer com isso na vida? Eu não faço a mínima ideia, a não ser falar aqui nas mensagens, né? É leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno, diacinese. Agora melhorou. Né? Decorei. Saber o nome dos macaquinhos também. Para que vai saber o nome dos macaquinhos, né? Agora, eu não entendia por que macaquinho. Porque essa lenda que tem base lá no budismo, tem um templo lá no Japão que tem essas imagens desses 3 animais, né? Tá lá, é famoso esse lugar. E essa teoria, que é uma coisa oriental, dizendo: se afaste do mal. Então, não olhe, não veja, não ouça o que é mal. E a palavra macaco, em japonês, é saru. E a negação é zaru. Então, é um jogo de palavras aqui. Porque o mizaru é negar olhar, mas é o macaco que não olha. Saru, zaro. Então agora você já tem uma informação útil para a sua vida, nesse domingo aqui, né? Já sabe como falar macaco em japonês. Agora, os tempos modernos, porque isso aí era uma virtude, né? Não olhe o mal, não ouça o mal, não fale mal. É uma virtude. Nós mudamos um pouquinho aí, quer ver? Bota mais um slide aí dos macaquinhos modernos. Não vejo, não ouço, não falo. Hoje em dia as pessoas não estão vendo porque eles estão com uma realidade virtual. Então esse macaquinho está lá com um óculos de realidade virtual que impede você de enxergar o que está acontecendo. Você está olhando uma tela, você está vivendo um mundo da fantasia. Você está desconectado da realidade e conectado na realidade virtual. Você não está ouvindo o que está acontecendo, você está ouvindo aquilo que estão te colocando, a música que estão colocando, o podcast que estão colocando, a mensagem de vídeo que você tem que olhar e ouvir. Então essa sociedade nossa está isolando as pessoas dentro dos seus guetos. E eu não falo aí, ele está comendo um sanduíche, né? Em vez de falar, ele está usando a boca para se alimentar. Nós vivemos uma sociedade que está distorcendo, deturpando, isolando o homem. E ele então é uma ilha no meio de uma multidão. E vem uma pandemia que literalmente isolou. Mas esse isolamento já está acontecendo. Porque o seu olhar para o bem está virando um olhar para o mal, né? Se fosse um macaquinho japonês coreano, aí podia chamar Kiazaro, né? Que azar o que nós temos. Tempos modernos. E eu queria então que você aprendesse hoje um pouquinho a entender como olhar, como ouvir e principalmente como falar. Então vamos lá primeiro, próximo slide aí. O que eu vejo? O que você vê? Você vê 3 coisas. Você vê o que Deus mostra. Então Deus está mostrando. Os céus manifestam a glória de Deus. O firmamento é a obra das suas mãos. Esse é o Salmo. Então você vê a natureza e vê a Deus. Você vê o que Deus mostra. Mas você também vê
o que o inimigo mostra. Que o diabo é campeão de ficar mostrando coisa. Você também vê o que as pessoas mostram. E eu acho que eu completei aí o universo. Porque ou você vê alguma coisa que Deus está te mostrando, ou você vê alguma coisa que o diabo está te mostrando, ou você vê alguma coisa que os seus amigos, parentes, seus conhecidos, as pessoas à sua volta estão mostrando. Você pode ver televisão e ver os três. Porque você pode ver televisão e ver o que Deus está mostrando, depende da programação. O que o diabo está mostrando é a maior parte da programação. E também aquilo que o homem está mostrando. O conhecimento, as notícias, coisas que são relacionadas aqui, não tem um fundo espiritual tão forte assim. O meu ponto é que, quando você vai na palavra de Deus, Tiago 1,23 fala que a palavra é um espelho. E que quando você olha para aquele espelho, você se enxerga. Então a melhor maneira de você ver quem você é olhar a palavra de Deus. Tiago 1,23 fala que o homem que é apenas ouvinte da palavra e não cumpridor, é igual a um varão que contempla a si mesmo no espelho. Vê o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Essa é uma figura muito interessante, porque espelho é um negócio que atrai as pessoas, né? Em especial as mulheres. Elas devem ter nas bolsas aí espelhos, porque elas têm uma preocupação muito maior do que os homens, com certeza muito maior que a minha, do como está a sua aparência. Então o espelho acaba sendo uma maneira da mulher saber que os outros estão enxergando bem. Porque realmente você olha lá e vê, está torto o cabelo. É difícil encontrar uma mulher que não pare diante do espelho, no elevador, na rua, ou ultimamente na selfie, no celular, e quando ela olha, quando entra no Zoom, faz assim. Ou então faz assim. Porque você se olha e fala, tem alguma coisa errada. Conserta, melhora. E a gente faz aquele elogio assim, não tem nada o que melhorar. Significa, não tem mais jeito. A palavra de Deus, a Bíblia, é um espelho que você olha o seu rosto natural e ele te confronta. Ele fala, você é tão ruim quanto isso. Você está tão despenteado e tão desarrumado quanto isso. Você está andando na rua achando que está abafando, mas está todo mundo dando risada. Porque no fundo tem uma marca aqui na sua testa, tem um negócio torto, está manchado. E você age como se não estivesse, porque você não se enxerga. E nós temos os nossos olhos, mas nós não nos enxergamos. Nós precisamos de um reflexo para saber como nós estamos. E a Bíblia é a palavra que é um espelho. Só que a palavra também fala que o diabo, ele aparenta do mesmo jeito. Então quando você vai falar com o diabo, ele quer mostrar uma aparência que você não é. 2 Coríntios 11:14 diz que o próprio Lúcifer se mostra como um anjo de luz. É o nome Lúcifer, anjo de luz. Então você vê aquele anjo de luz e fala, que maravilha! Mas é o que ele está mostrando, não aquilo que ele é. Da mesma maneira, os homens, eles mostram o que é conveniente, não é? Quando a gente vai conversar com as pessoas, você mostra o que você quer falar e não aquilo que realmente é. A aparência que você julga, porque nós, humanos, temos esse defeito, ou essa limitação de só podermos nos julgar por aquilo que a gente enxerga. Samuel vai ungir o rei, filho de Jessé. Deus falou para ele, vai lá na casa de Jessé, porque o filho dele é o seu próximo rei. Então ele está lá cumprindo a vontade de Deus. E ele chega ali, olha, e vê, fala para o Jessé, chama os seus filhos, porque um deles é o rei. E o Jessé chama todos eles, e ele olha para aqueles homens maravilhosos, e o mais velho fala, deve ser esse. Aí Deus fala, não é Eliabe? Então o segundo, então o terceiro, então o quarto, foi 7. Ninguém, não tem mais ninguém, tem um último lá que está cuidando das ovelhas.
E quando vem Davi, que era o jovenzinho, franzino, adolescente, Deus fala, é esse aí. E o Samuel fica com aquela cara e fala assim, Samuel, eu não vejo como você vê. Eu não enxergo o que você está enxergando. Você está enxergando uma aparência. Eu estou enxergando uma essência. Essa é uma das maiores misericórdias e graças que nós temos. Deus não me vê como eu sou para os outros. Deus me vê dentro. Deus não me vê nem como eu me vejo. Ele olha para mim e enxerga o que Ele fez, não o que eu fiz com a minha vida. Você errou um monte, você deu errado, você esqueceu, você não se arrumou e está passando vergonha. Mas Deus está enxergando o potencial que está aí dentro. Então, na hora de enxergar, enxergue como Deus enxerga. E mais do que isso, eu gosto desse texto porque Jesus falou, não julgueis segundo a aparência. Lá em João 7:24. Não julgueis segundo a aparência. Então ele falou para os discípulos, não olhe o que parece. Porque todo mundo monta um quadro maravilhoso. Está conversando com um amigo que está mudando para Alphaville. Disclaimer, você que mora em Alphaville, não estou falando de você. Mas existe um mundo da aparência lá em Alphaville que é maior do que nos outros lugares de São Paulo. Porque lá aparentemente é um lugar maravilhoso em que todo mundo está bem. Só que as pessoas não estão bem. Então o indivíduo está lá na sua casa, no seu carro, devendo para todo mundo. E aparentemente ele é rico. E não pode dar o braço a torcer. Então o que você vê não é o que é aparente. O fulano, ele compra uma roupa chique, ele até gasta dinheiro num carro chique, mas ele não é chique. Então você olha a aparência e imagina um monte de coisa, mas aquilo é fake. Deus sabe como você realmente é. E Ele quer que você não julgue os outros pela aparência, e Ele quer que você reflita a glória dele. E aí então eu quero ler esse texto aqui que completa com o Tiago 1, que também fala do espelho. É 2 Coríntios 3. Veja o que Paulo fala aqui sobre como nós devemos nos posicionar na sociedade. Vou ler o 17 e 18, são os dois últimos versículos do capítulo. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse texto tem muita coisa dentro dele, porque ele está falando, primeiro, que é com cara descoberta, então não tem máscara, né? Vou arrancar essa máscara aqui. Eu posso estar aqui, né? É engraçado esse pessoal, época de pandemia. Você vai tirar foto, todo mundo dá risada. Você está de máscara, quem está vendo que você está dando risada, né? Então você tem que aprender a sorrir com os olhos, né? Porque a máscara, como o nome diz, mascara, dissimula, esconde o que você realmente é. E há pessoas que são especialistas em máscaras. Elas põem um sorriso nos lábios e tratam como se elas achassem você uma pessoa muito legal. Mas por dentro estão falando, desgraçado, o que você está fazendo aqui? Oi, tudo bem? Não é possível que ele apareceu. Que surpresa! Desagradável. E ela te trata bem, mas é só por fora. Tem umas outras que falam assim, eu não sou assim não, eu falo na cara. Que desagradável, que surpresa, ruim, o que você está fazendo aqui? E se sente assim, eu sou honesto, eu sou verdadeiro. Não, você é mal educado. É uma diferença aí. Então essa ligeira diferença entre a boa educação e a transparência, a gente tem que aprender. O texto fala, nós com cara descoberta, ou seja, sem esconder, nós refletindo a glória.
E a palavra glória, eu falo isso sempre, a palavra glória em hebraico, ela quer dizer cobertura, o que vai por cima. A glória é o que você vê, agora é o que brilha, o cabote de Deus, né? Aquele cabote é você revestido da glória. Moisés saía do templo, da tenda da congregação, e o seu rosto brilhava. Então o rosto era do Moisés, o brilho era da glória. Então quando você está de cara descoberta, Deus pode refletir a glória. É uma outra mensagem que eu vou segurar aqui por causa do tempo. Mas você tem que tirar o seu pancake aí, o seu make-up. Você tem que lavar a cara, para que alguma coisa de Deus possa refletir, porque senão vai tudo absorvendo aquele monte de pó. Você vira um buraco negro. O meu screensaver aqui do notebook fica mandando foto, né? Uma delas era de uma galáxia chamada Messier. Charles Messier é um dos franceses lá no século XVIII, que foi o primeiro que descobriu essa galáxia. Uma foto bonita, né? O cara viu isso num telescópio em 1700 e bolinha. E essa galáxia de Messier, ela tem 400 bilhões de estrelas. Imagina um negócio desse. E diz que no centro dela tem um buraco negro, que é uma estrela que caiu para dentro e absorve tudo, não reflete nada, por isso é negro. Nem a luz consegue refletir. Você só enxerga alguma coisa porque um raio de luz bateu naquilo que você está enxergando e veio para o seu olho. Reflexão. Então, se a luz bater lá e não sair, você vê escuro, porque ela absorve tudo e não reflete nada. Então, a cor negra não é negra, é a ausência da luz, porque todas as frequências que passam são absorvidas e não refletidas. Então, quando você não absorve, quando você não reflete nada, você é um ponto negro. E aqui ele está falando, reflita tudo. Limpa a cara, para que tudo que é Deus bata em você e vá para o outro. E essa glória refletida é o que as pessoas verão. E vão achar que você é aquilo, porque você está refletindo o que Deus é. Se você acha que a lua é brilhante, você só acha isso porque ela reflete a luz do sol. Porque ela não é brilhante. Ela não tem luz própria. Então quando você vê aquela lua maravilhosa no meio da noite, iluminando, e nessas noites, tem uma noite que eu fui em casa e falei, esqueci uma luz acesa. Onde está lá? Será que é a garagem e tal? Tudo iluminado. Era a lua. Iluminando o jardim, iluminando a casa. E eu lembrei disso. Deus pôs esse iluminar no céu. A luz não vem da lua, a luz vem do sol. E o sol ilumina a lua e a lua reflete a sua luz para nós. Você é uma pessoa que reflete a glória de Deus? Então o que você vê? Você tem que ver o que a Bíblia mostra que você é. E limpar aquela cara. E com a cara descoberta, refletir o que Deus é. Refletir a glória de Deus para todos os homens. É o que eu vejo. Não veja o que o diabo está mostrando. Não veja o que os homens estão simulando. Veja o que Deus está fazendo. Veja o que Deus está fazendo. Segundo ponto é o que você ouve. O outro slide é o que eu ouço. Bom, o que eu ouço tem que ser ou o que Deus fala, ou o que o inimigo fala, ou o que as pessoas falam. Não é isso? De novo, são 3 alternativas que cobrem o espectro. Ou você está ouvindo a Deus, ou você está ouvindo o diabo, ou você está ouvindo as pessoas, que podem falar em nome de Deus ou do diabo também. Tem uma frase que é repetida por Jesus 5 vezes ao longo dos evangelhos. E essa frase é: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça.
ele também falou que aquelas pessoas, aqueles sábios, aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles tinham ouvidos, mas não ouviam. Eles tinham olhos, mas não enxergavam. Por quê? Nessas frases, são 5 textos, mas são 3 momentos, porque os evangelhos se repetem, né? Jesus está falando de parábolas. Então ele conta uma parábola famosa, a parábola do semeador. E ele fala, o homem saiu a semear, a semente caiu em terra dura, caiu em terra pedregosa, com espinhos, em terra boa, e frutificou. E ninguém entendeu, os discípulos falaram, explica para nós aí, porque o que é isso? O que você quis dizer com isso? Porque você ouviu, mas não escutou. Aí ele explica, fala, olha, para vocês é dado conhecer os mistérios de Deus. O homem natural, ele vai ouvir isso e vai entender. Ele sabe o que é semente, sabe o que é terra, sabe o que é passarinho, espinho, pedra, mas ele não entende o que está sendo dito. Mas eu vou dizer para vocês, a terra é o coração do homem. A semente é a palavra de Deus. Então, as aves do céu são os demônios que roubam daquela terra dura, aquele coração duro, que não aceita a palavra. Você conhece pessoas assim? Que ouvem, mas não aceitam. Aquela semente fica pousada lá em cima daquele caminho duro, ela não entra, então ela não traz vida. Ela é vida, mas não traz vida. Todo primeiro dia do mês nós temos o dia da boa notícia. É um dia de vida, em que você pode trazer uma mensagem viva para alguém. E se aquela pessoa receber, vai fazer efeito. Mas se você está endurecido, e quando ele termina a parábola, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. A segunda parábola em que ele repete essa frase é a parábola do joio e do trigo. É a mesma coisa, são sementes muito parecidas. Nós aqui da nossa cidade moderna, ainda mais de São Paulo, eu jamais saberia essa parábola, porque eu não sei nem o que é joio. Eu só sei o que é joio porque eu leio a Bíblia. Aquele povo daquele lugar que plantava, ou alguém que plante trigo, um agricultor, talvez saiba o que é joio mesmo. Que é uma planta igualzinha ao trigo, que também cresce igualzinho na aparência, mas não dá fruto, não tem a espiga, que é onde você vai fazer a farinha e fazer o pão. Então o joio é um trigo inútil. E ele diz então que Deus plantou o trigo, mas o inimigo foi de noite e plantou o joio. E quando o dono do terreno lá viu que tinha trigo e joio misturado, falaram, vamos arrancar o joio? Ele falou, não arranca, porque de repente você vai pensar que está arrancando o joio e está arrancando o trigo. Deixa crescer. Quando passar o tempo, vai ficar claro quem é e quem não é. Quem vai fazer essa ceifa são os anjos, não somos nós. Não julgue. É uma parábola muito forte para os dias de hoje, porque nós adoramos julgar. E tem um monte de cristão aí, especialista em arrancar joio. Será que é joio mesmo? Cuidado com o que você ouve. Fake news. Porque se Deus fala, e você tem que discernir o que Ele fala, o diabo também fala. E aqui eu quero repetir a primeira fala do diabo na Bíblia. Qual que é? Primeira vez que o diabo fala. A primeira vez que Deus fala é, e disse Deus, haja luz e houve luz. Então Deus começa falando no comecinho de Gênesis 1. Mas quando chega no Gênesis 3, aparece a voz do diabo. Ele começa a falar também. Vamos abrir lá. Gênesis 3. Eu não quero fazer nenhuma piadinha aqui. Mas, com quem que o diabo foi falar? Com quem que gosta de falar também, né? Então, ele foi falar com a Eva. E olha como o diabo fala. Primeiro, ele fez uma pergunta com uma resposta. Dentro da pergunta tinha um truque já. Ele fala assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ele fez uma pergunta.
A pergunta tem uma mentira, mas ele não declarou uma mentira, ele fez uma pergunta. Escuta, Deus falou para você não comer de nenhuma árvore. Ele sabia a resposta? Claro que ele sabia. Então ele não está perguntando para ter uma informação. Ele está perguntando para te desinformar. Então quando o diabo chegar para você e falar, você está triste? Cuidado, ele não está preocupado com a sua tristeza. Quando ele falar para você, os seus amigos te abandonaram? Cuidado, ele não está pensando em te consolar. Ele está querendo te armar contra Deus e contra a igreja. Quando ele fala, esta é a igreja que você frequenta, ele está querendo colocar uma semente da dúvida no seu coração. E a Eva, muito ingênua, ela respondeu, falou, não foi isso que ele falou, não. Ele falou que do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, essa nós não podemos comer, nem tocar, para não morrer. Então ela contou a verdade que Deus falou, que era exatamente isso. Coma do tudo, menos dessa, porque se você comer dessa, você vai morrer. Segundo a palavra do diabo que ela ouviu, ele falou, não é verdade. Mentiu. Deus falou que vai morrer coisa nenhuma. Então ele já desautorizou o que Deus falou, colocando uma mentira com grande assertividade. Porque parece que se você falar uma mentira com muita certeza, ela vira verdade. Mentira é mentira. Então não é porque você tem grande força de vontade que você vai fazer uma mudança naquilo que é verdade e naquilo que é mentira. Tem gente que pensa que pensamento positivo muda a situação. Pensamento positivo pode mudar internamente, externamente não muda nada. Não é o seu pensamento positivo que vai mudar alguma coisa. Eu lembro, quando eu fiz o vestibular pela primeira vez, que eu fui ver lá o resultado, saiu no jornal, né, o resultado. Então, antes de pegar o jornal, eu fiz uma oração, Deus, abençoe isso aqui, abençoe isso aqui. Eu fiquei pensando, o que eu estou orando? Para Deus colocar meu nome no jornal? Porque o vestibular já faz um mês que foi. Eu só estou vendo agora. A hora de orar é antes. Você, com o seu poder do pensamento positivo, não vai mudar a situação. Você pode mudar a sua situação interna, mas o que está acontecendo lá fora, está acontecendo lá fora. E aí então ele mentiu, e na sequência, ele colocou uma verdade. Porque a verdade misturada com a mentira, dá aparência de verdade à mentira. Então ele disse, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então ele colocou as duas coisas juntas. Essa frase é absolutamente verdadeira. Deus sabe que no dia em que o homem comesse daquela fruta, ele teria capacidade de entender o bem e o mal. O discernimento, o arbítrio, que é a mesma coisa que Isaías fala de Jesus, manteiga e mel comerá até que aprenda a discernir o bem, aborrecer o mal e se apegar ao bem. A sua capacidade de enxergar o mal onde ele está e o bem onde ele está. Discernir. Adão e Eva, eles eram ingênuos, eles eram neutros, eles não viam mal nenhum, eles não enxergavam as coisas. E aquela árvore do conhecimento do bem e do mal não foi feita pelo diabo. O conhecimento não é do diabo, é de Deus. Ele apenas não queria que naquele momento ele fosse adquirido sem a capacidade de usar. Então o diabo vai e fala, você não vai morrer. E Deus falou isso porque ele sabe que se você comer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de que Deus sabe que você vai ter o conhecimento não quer dizer que você não vai morrer. Então eu estou dando um exemplo aqui do que o diabo faz com todo mundo aqui. Ele vai fazendo perguntas, jogando verdades e mentiras, para que você ouça o que ele está falando. Então ele fala um monte de coisas desconexas e conclui dizendo, portanto,
você pode pecar. Então eu vou falar para a mulher, você tem o direito de ser feliz, o amor é tudo, Deus ama você, Deus perdoa todas as coisas, portanto você pode trair seu marido. Onde está escrito isso? Você mistura um monte de verdades, empacota aquele conjunto. Deus quer que você enriqueça, Deus quer a sua prosperidade. O seu chefe é muito chato e muito ruim, ele não quer te abençoar, portanto você pode roubar ele. Onde está escrito isso? Então cuidado com o que você ouve, o que o inimigo está falando. E para complicar a situação tem o que o homem fala. Cuidado com o que o homem diz. Porque Sócrates falou isso, né? Essa é outra história também filosófica, os 3 filtros de Sócrates. Um amigo dele chegou e falou, eu preciso te contar uma coisa muito, muito ruim. Ele falou, antes de você falar, eu quero que você pense em 3 coisas. O que você vai falar é verdade? Acho que é, mas não sei, não posso dizer que é. Eu ouvi e estou repetindo. Então, meu amigo, antes de saber que é verdade mesmo, não fale. Segunda coisa, vai produzir bondade. Isso é bom? Não é bom não, pelo contrário, é muito ruim. Então não fala, porque se não vai produzir bom, eu não quero ouvir. Terceiro, é útil? Eu preciso ouvir isso? Então, se aquilo não é verdadeiro, não é bom e não é útil, não fale. Regra fundamental da fake news. Não é porque alguém te mandou um WhatsApp que você tem que mandar para o outro. Será que é verdade? Ainda a pessoa coloca assim, não sei se é verdade, mas por via das dúvidas, está aqui. Olha, eu ouvi dizer que a vacina vai transformar você num jacaré. Não sei se é verdade. Meu, se não é verdadeiro, não passe. Mas eu quero terminar aqui. E eu preciso terminar falando do que você fala. Que aqui nós vamos orar. O que eu falo? Que é a única coisa que você tem para se comunicar com Deus. Você também vai falar a Deus ou aos homens, ou ao diabo. Ou você fala com Deus, ou você fala com o diabo, ou você fala com os homens. E é incrível como nós misturamos isso. Aliás, eu estou num propósito aqui, na oração. Porque o que mais acontece é a gente orar trocando as bolas. Tem um monte de gente, isso eu não quero conscientemente fazer, viu? Se eu fizer, vocês, por favor, me corrijam. Mas eu não vou orar a Deus dando recado para as pessoas. Está cheio de gente que faz assim. Então eu falo, Senhor, abençoe todas as pessoas, mesmo aqueles que são malvados, que fazem as coisas erradas, que não amam os seus filhos. E você começa a contar uma história para Deus, e na verdade você está cutucando o cara que está ouvindo. Então a pessoa está lá recebendo oração, está começando a ficar com raiva. Porque você está falando mal dele, mas não está dizendo, está falando para Deus. Ou então você vai contar para Deus uma história. Senhor, tu sabes, como está escrito lá no seu livro, que Abraão... Bom, Deus sabe tudo isso, você está dizendo, tu sabes do que está falando. Ou porque é para as pessoas... Ou porque você está querendo explicar para Deus o que Ele já sabe. Então quando você fala com Deus, fala com Deus. Diretamente. Se você for falar com o diabo, fale com o diabo, porque também é muito comum, e eu estou me controlando aqui. A gente ora, ó Senhor, que o diabo não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Quando Deus fala que Ele nos deu autoridade. Então você tem que repreender o inimigo. Você tem que falar, em nome de Jesus, Satanás, eu te repreendo. Na autoridade que você tem para tratar com o diabo, para tratar com a igreja, para tratar com os homens. Quando você for falar para os homens, você pode falar evangelizando, então você está falando do que Deus é, ou você pode falar ensinando, instruindo. Evangelizando de longe, ensinando aos de perto. E eu quero orar aqui com vocês, porque eu acho que Deus quer falar com você. Você tem que ouvir. E você tem que falar com Deus. Nesse momento, não guarde de Deus o seu coração. Porque nós estamos assustados.
nós estamos ansiosos, nós estamos com medo. E Deus tem que ouvir isso. Não seja forte diante de Deus, seja transparente. Diante do diabo, não mostre fraqueza. Porque é Deus que reflete a glória dele em você, não é a sua. Então não vá diante do diabo ficar tremendo. Firme diante do diabo. De joelho diante de Deus. Em pé diante dos homens. Prostrado diante de Deus. Sem nenhum orgulho. Sem nenhuma barreira. Sem nenhuma vergonha. Vivemos tempos difíceis. Mas, último slide aqui, que é o texto que eu comecei falando. Tudo fez formoso ao seu tempo. Tudo fez formoso ao seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, do homem. E esse o mundo, no hebraico é haolam, que quer dizer eternidade. Existe uma eternidade que está no teu coração. E você sabe que esse tempo vai passar. Você sabe que nós não vamos naufragar no meio dessa jornada, que Deus tem um propósito com tudo que acontece. E se estamos sem abraçar, há uma beleza nisso também. Então agora, fala para a gente de Deus, Senhor, eu não sei porquê, mas eu sei o quê. Eu sei em quem eu creio. Eu sei que o Senhor é bom. Eu não estou julgando o que está acontecendo na minha vida. Eu não estou condenando aquilo que eu aprovo. E eu quero orar com vocês agora. Porque quando você começar a ser transparente com Deus, Ele começa a falar com você. Então, fique de pé. Nós vamos orar aqui. Hoje, durante a música, durante o louvor, Deus falou comigo aqui. Momentos preciosos esses. A gente já sabe disso, né? Mas você tem que ter a sabedoria de extrair a força desse momento. Quando nós começamos essa igreja, quando ela não existia ainda, Deus me deu a palavra falando, esta igreja vai ser conhecida pela adoração. E eu pensei que ia acontecer rápido. Mas para azar da igreja, eu que era o líder da adoração naquela época. Então, eu que tinha que tocar, cantar, fazer tudo, né? Depois o Nelson veio para me ajudar, eu consegui só dirigir, já tinha alguém para tocar. Depois ele ficou líder. E depois agora ele passou para a liderança para o Daniel. Nós estamos vivendo fases. Mas o que nós estamos aprendendo agora é que Deus está falando com a gente. Hoje eu tive a clareza do que nós vamos fazer aqui para frente. Não vou adiantar aqui não, vou conversar com o governo, com os ministérios primeiro aqui. Mas hoje eu entendi o negócio de muito tempo. No meio dessa adoração, Deus fala. Deus fala onde nós estamos e o que nós somos. Então eu quero que você feche seus olhos aí. Você que está na sua casa, feche também os seus olhos, se está aí.